Humana, como essa figura que vos fala, eu posso afirmar com toda certeza que você está na corrida dos ratos, mas a filósofa eu não sei o que é a corrida dos ratos. Você clicou nesta tela, fique aí, porque agora você está dando início, você está iniciando uma das maiores viagens de todos os tempos em coisas que é até proibida. O que é a corrida dos ratos? A corrida dos ratos é aquela corrida que talvez você vive neste momento aí. E como você vive neste momento de correr? Corre, corre, corre sem parar, portanto, sem sair do lugar. Olhe para essa tela, vê essa roda girando aí em 360 graus e você correndo dentro dela. Imagine isso aqui agora é poderoso. Este mendigo que vos fala, portanto, este mendigo que está aí com um queijo, uma corrente na mão, sentado tranquilamente, está no paraíso, ele já saiu dessa roda, ele não pertence mais a essa roda. Eu pergunto, e você? Ainda continua correndo nessa roda? Hoje, meus amigos e minhas amigas, é um dos melhores insights que já tivemos aqui no canal, portanto é um insight incrível. Já compartilho desde já com quem você gosta, com quem não gosta. Compartilhe com todas as pessoas que precisam ouvir o filósofo Andarilho, porque hoje eu vou te mostrar o que você pode fazer todos os dias de sua vida, nessa breve e doce vida sua. Um período sabático, sim. O filósofo Andarilho está falando que hoje nós vamos falar de passos, vamos falar de coisas importantes que vai facilitar você transformar a sua vida num eterno sábado, num sábado permanente. Se quiser pode ser no domingo, na segunda, na terça, ou seja, no dia do seu aniversário, no dia do aniversário de namoro, de casamento, do seu pet. Você pode fazer todos os dias ser o mesmo dia e, portanto, você viver como este mendigo no paraíso. Dito isto, esse próprio mendigo que você está vendo aí na tela, ele está no paraíso. E onde é o paraíso? O paraíso é aqui na terra, não precisa morrer para ir para o paraíso. Já fizemos esse insight aqui, o paraíso é aqui na terra, e o filósofo Andarilho vai entregar essas chaves para você destrancar todas as portas e ter acesso a esse paraíso. Mas enquanto você não tem acesso, o que você pode estar fazendo? Você pode estar correndo dentro dessa roda, feito um hamster, enlouquecido, correndo atrás de uma isca, ou seja, correndo atrás apenas de um pedaço de queijo que está balançando diante do seu nariz. Agora pense e imagine agora comigo, e depois veja essa cena de um hamster correndo numa grande roda gigante, girando 360 graus o tempo inteiro. Ele corre, corre, sem parar. Só de imaginar isso, essa cena grotesca, dá um tédio danado. O bichinho corre, corre, dá voltas e mais voltas, gasta toda a sua energia, gasta toda a sua força e ainda se esforça. Então, meus amigos e minhas amigas, agora veja bem isso aqui. Esse bichinho corre, corre nessa roda, girando 360 graus, mas ele nunca sai do lugar. Portanto, ele nunca vai chegar em lugar nenhum. E agora, para esclarecer ainda mais essa nossa fala, eu venho trazer aqui uma revelação bombástica. A sua vida também é como a deste hamster que está dentro dessa roda. Ah, filósofo, eu não sabia disso. Pois é. Você acorda todo dia, corre para o trabalho. Chega no trabalho, você trabalha. Depois do dia de trabalho corrido, cansado, exausto, você corre de novo para casa. Depois em casa você corre para o mês seguinte, para pagar os seus boletos, para pagar a sua conta. Depois você ainda sai nas suas saidinhas aí e compra aquilo que não precisa.
depois corre para pagar aquela fila interminável de boleto e no final do mês não sobra nada. E eu pergunto para você, o que você ganhou? O que você está ganhando? O que você ganha? Você ganha um queijo? Não, você não ganha um queijo. O que você ganha então? Você ganha somente um pedaço de queijo pendurado na frente do seu nariz e você só correndo atrás desse queijo, mas você nunca consegue pegar o queijo, porque o queijo também está correndo, a sua mão não alcança o queijo, por isso que você vive nesse corre-corre todo dia, levanta cedo e vai dormir à meia-noite estressado, levando o serviço, o trabalho para casa, você não tem tempo para nada. E você sonha em fazer um monte de coisas legais, mas o relógio não para, o tempo está passando. E você continua rodando nessa roda, girando 360 graus sem sair do lugar. Talvez isso que eu estou falando está servindo exatamente para você, filósofo. Eu não tinha pensado nisso ainda. Pois é. O filósofo, até um certo tempo, também não tinha pensado nisso. Até o dia que ele pensou e resolveu virar mendigo e ser livre das amarras, das correntes, portanto, ser livre dos queijos e mais queijos dentro dessa roda gigante. E agora um ditado popular adaptado para clarear a nossa mente, a nossa memória. Quem corre por gosto não cansa, mas quem corre por medo, quem corre por obrigação, ou quem corre porque todo mundo corre, porque acha que é assim que se vive, como que essa pessoa termina? Ela termina exausta, cansada. Ela tentou exaurir os ponteiros do relógio, tentou lutar contra o tempo, mesmo assim ficou exausta, como aquele ditado popular que diz, você nadou, remou contra a maré e ainda morreu na praia. Então, meus amigos e minhas amigas, parece que o filósofo Andarilho está sendo muito duro, mas não, isso não é dureza, isso não é lição de moral, isso é a realidade nua e crua. Isso que eu estou falando aqui está presente na vida de milhões de pessoas no mundo. Ai, do Brasil também tem milhões. Ai, dos Estados Unidos que é rico. Também tem milhões, e da Inglaterra tem milhões, lá e do Japão, na China, em todos os lugares, desde os países mais ricos até os pobres, tem milhões de escravos, milhões de prisioneiros correndo atrás de queijos, queijos que nunca são degustados, que nunca são deliciados. Isso é grave. Nós precisamos livrar o mundo deste mal, por isso que vocês têm que dar like nesse site, compartilhar com todo mundo, porque todo mundo precisa ouvir o filósofo Andarilho. Esse é o legado que eu deixo para vocês ouvirem hoje. Filósofo, mas eu não sei que dia que você está falando hoje. É o dia que vocês ouvirem. Se for hoje, tudo bem, neste momento. Se for amanhã, também está tudo legal. E se for daqui a 10 anos, também. E daqui a 100 anos é a mesma coisa. E daqui a 1000 anos também não muda nada. O insight do filósofo é atemporal. Então, todo o tempo que vocês assistirem é atual, então assistem, mandem para todo mundo. E quanto que vai pagar? Nada. Não precisa pagar nada. Se quiser deixar o like, eu agradeço, porque aí os algoritmos recomendam para mais pessoas assistirem. Mas se não quiser também não tem problema. E se o filósofo Andarilho estiver te distraindo, estiver tomando o seu tempo com coisas que não acrescentam nada da sua vida, segue, dislike, vai embora. Não tem problema, o filósofo vai continuar fazendo aqui a sua missão, o seu propósito. Ele vai continuar aqui para o que veio. Então, meus amigos e minhas amigas, muitas pessoas por aí falam que você precisa urgentemente sair dessa corrida sem fim, dessa roda que gira e que você não sai do lugar. Muita gente pregam isso, inclusive o termo Corrida dos Ratos, a primeira vez que eu ouvi foi lendo o livro de Robert Kiyosaki, do Pai Rico e Pai Pobre, que falava dessas corridas dos ratos. Quando eu li este livro, foi como uma luz que acendeu na minha mente e eu vi que eu estava preso ali. E aí eu saí daquela corrida para virar um mendigo. Nossa, mas você virou coisas piores? Sim. Era o meu propósito, afinal é o meu propósito.
Então, ainda continuando aqui, você pode até sair dessa corrida dos ratos a qualquer momento, sim, você tem livre-arbítrio, pode sair dela. Mas o que não se fala por aí é que você tem que acostumar com poucas promessas de queijo ou sem nenhuma promessa nenhuma. Portanto, meu amigo e minha amiga, é exatamente aqui que o bicho pega. É exatamente isso. Talvez você vai ver um mendigo feliz, alegre no paraíso, que só tem a própria comida, mas está feliz. Porque às vezes quando você sai dessa corrida, você tem que deixar as promessas vazias de queijos e de queijadas e de coisas. Você tem que largar isso tudo. Isso dói, isso é cruel, isso é um choque. Às vezes você entra em parafuso, isso não é medo. Isso é a realidade que este mendigo viveu. Esse mendigo que, portanto, anda descalço, não tem um relógio, não tem um carro, não tem uma conta bancária gorda. Mas ele tem um período permanente, sabático, que não acaba nunca mais. Não é para ficar com inveja, vocês não têm inveja, não precisa ficar com inveja de quem anda descalço, de quem dorme numa marquise, ou de quem não tem um relógio, um carro. Não precisa ter inveja disso. Então, meus amigos e minhas amigas, os dias todos podem ser sábados. Ou pode ser domingo, ou um feriado qualquer, ou os dias todos da sua vida também pode ser uma eternas férias, pode ser uma segunda, uma terça, ou quarta, quinta-feira, ou sexta-feira, é a mesma coisa, não muda nada. Filósofo, mas você ficou louco? Não fiquei louco. Foi tudo inventado, esses dias e datas foram todas inventadas, então, às vezes, o choque de realidade não é esquecer. É adaptar essas datas para o seu propósito e para a sua missão. Estão falando que lá é domingo, mas no meu calendário é sábado. Está falando que lá é segunda-feira, mas no meu calendário é sábado. Está falando que hoje é sexta-feira, mas no meu calendário é sábado. Você escolheu. Por isso que é duro, é por isso que o bicho pega, por isso que às vezes é mais fácil você estar dentro daquela roda, correndo atrás das promessas de queixos e recebendo queijadas. Agora veja bem isso aqui. Não importa o dia da semana. O que importa então, filósofo andarilho? O que importa aqui é somente único. Somente isso, só importa é o propósito. Não importa mais nada. E agora aqui, para clarear ainda, eu venho aqui trazer a primeira chave. Isso aqui é incrível, é impactante. Portanto, meu amigo e minha amiga, se você não tem um propósito, se você não tiver um propósito, você não pode criar o seu dia preferido, não pode criar os seus sábados, nem os domingos, nem as segundas. Portanto, também não pode criar a sua semana preferida se você não tiver uma missão, se você não tiver um propósito. Portanto, você vai deixar escapar pelos dedos a sua vida preferida, o seu modo de vida preferida, e vai continuar fazendo o que, filósofo? Vai continuar só sonhando e não realizando nada. Mas se você não tem propósito nenhum, o filósofo aqui, ele é duro, ele vai ser cruel. Se você não tem nenhum propósito, o filósofo vai afirmar aqui que você não precisa de dia nenhum. Você não é digno de dia nenhum, nem no sábado, nem no domingo. Você é digno dos dias que oferecem para você. Aqui o papo é reto, a palavra não faz curva. O filósofo não queria dizer isso, mas durante as reflexões, nas entrelinhas, a gente vai escavando, vai tirando para fora, e às vezes não dá tempo para pensar, não dá tempo para maneirar, e o filósofo vai jogando para fora do jeito que vem mesmo. E se você não tem um propósito na vida,
Você não precisa de um dia específico, você também não merece esse dia específico, não merece um sábado, nem um domingo, nem um período sabático, você merece talvez o que você tenha mesmo, é o que você está emitindo, é o seu reflexo para o universo, é o reflexo de falta, é o reflexo de distração, é o reflexo de distorção. Talvez você não está sendo você mesmo. Talvez você está vivendo a vida dos outros, está sequestrado com o parasimpático e o simpático e parasimpático sequestrado. Assistam as lives, incluindo a do CTI líquido, que lá eu explico como é que o seu sistema de regulação de luta e fuga foi sequestrado para te assustar o tempo inteiro, te manter em alerta o tempo inteiro, e como também que o sistema parasimpático, que é o sistema do prazer e do relaxamento, também foi sequestrado. Onde o sistema, todos os sistemas, engrenagens que tocam o mundo, ela te assusta, te estressa de um lado, essa corrida te acelera nessa roda e você fica correndo, assustado, e depois eles vendem o prazer para você, vendem, não, você está estressado, toma essa viagem, paga caro por ela, toma este carro que eu troquei um parafuso e fala que foi outra marca, e você vai ficar aí 36 meses ou 10 anos pagando, é a casa, é o apartamento, essas coisas aí, ainda vai morrer devendo. Esse é o sequestro. Então, meu amigo e minha amiga, é duro, mas eu preciso dizer, se você não tem um propósito, você não precisa de um dia específico e também nem merece nenhuma data específica nenhuma. Por que, então, filósofo, você está sendo duro comigo, que eu te assisto e que eu te acompanho aqui em todas as lives? Então, meu amigo e minha amiga, aqui não é um culto religioso, não é uma pregação, é uma reflexão. Não é profético, não é nada disso, é simplesmente uma reflexão, é tentando trazer na claridade, simplificar aquilo que está complexo para que vocês entendam. Então, não é para você, mas se você se sente assim, eu peço até a minha desculpa, mas o filósofo também, às vezes, se sente dessa forma, se sente agredido pela própria palavra dele, e já foi agredido também pelas palavras, mas é na agressão, é nos arranhões que a pele produz colágeno, produz mais células para cicatrizar. Às vezes é preciso ser ferido para levantar, para estimular os anticorpos, as defesas, para se curar. Então, meus amigos e minhas amigas, por que sem propósitos? Todos os dias são iguais? São um tédio? É tudo da mesma coisa? É repetição? É tudo cinza? São dias sem cores? Ou seja, é uma corrida nessa roda que vocês estão vendo aí na tela, que gira 360 graus, nessa corrida maluca, ininterrupta. E agora, depois disso tudo, eu te pergunto, olhando nos seus olhos, falando no seu ouvido, pode ser como um amigo mesmo, que vocês são meus amigos. Quem quiser ser meu amigo, me siga. Quem quiser ser meu amigo e não me seguir também, tá tudo bem? Então, meu amigo e minha amiga, qual é o seu propósito? O que te move? O que te faz acordar todas as manhãs, cedo ou tarde? Portanto, o que te faz querer viver um dia a mais? Então, isso aqui é chocante, é impactante. Para essas respostas que eu acabei, para essas perguntas que eu acabei de fazer, qual é o seu propósito? O que te move? O que te acorda todas as manhãs? O que te faz querer viver um dia a mais? A resposta para isso tudo, ela é simples, mas se, portanto, você não sabe essa resposta, eu posso dizer que você está cego e doutrinado, treinado, sequestrado nessa roda gigante, correndo, girando 360 graus, mas não indo e também nem chegando a lugar algum. Isto é falta de propósito. E agora, um pulo do gato da sabedoria andarilha para esclarecer ainda mais esse nosso insight. O filósofo andarilho, acredito que é proibido, o que não pode,
se é que vocês concordem com isso, é ficar preso em prisões que os outros criaram e determinaram para você. Então, o que eu posso fazer então, filósofo? Em vez disso, você mesmo, como eu mesmo, posso fazer e escolher a minha própria prisão? Filósofo, mas não vai mudar nada. Você saiu de uma prisão que outra escolheu e você escolheu a sua prisão. Meus amigos e minhas amigas, aqui é o X da questão. Aqui é que está toda a diferença. Se você está livre, se você não está sequestrado, escolher a sua própria prisão é completamente ao contrário de você ser aprisionado por prisões que outros escolheram para você. Ou seja, você escolher no que se prender, por exemplo, no casamento, se prender nos seus sonhos, se prender nas suas distrações, se prender nos seus supérfluos ou no seu emprego, por fim, em se prender aos dias importantes da sua vida, seja ele sábado, segunda, terça, quarta, domingo, na férias, não importa. Você se prender por livre escolha, estando livre do sequestro. Esta é uma liberdade. Foi por isso que esse filósofo andarilho escolheu ser um mendigo. E agora escute bem isso aqui. Porque isso é impactante. Portanto, a diferença entre uma prisão e um lar é uma escolha. Por isso, meus amigos e minhas amigas, se vocês escolheram livremente, portanto, sem sequestro, o que você vive agora, se você vive como este mendigo no paraíso, isso não é prisão, isso é compromisso, isso é amor, portanto, isso é propósito. Agora, atenção, muito cuidado para isso aqui, porque isso é poderoso. Você é livre para mudar de lado a qualquer hora. Você não é obrigado a ter a vida que você tem aí agora, seja ela boa ou ruim do seu ponto de vista. Você não é obrigado a levar ela até o fim. Você pode mudar de lado qualquer hora que você quiser. Você é livre para mudar o rumo da sua vida. Portanto, você é livre para fazer o que quiser, lembrando que algumas coisas que eu quero fazer, ou que vocês queiram fazer, pode não ser legais. Algumas coisas que eu quero que vocês queiram fazer pode não ser lícitas. Afinal, o que é isso então? Talvez pode ser proibidas. Talvez pode ser crimes. E se for crimes, você pode ser processado, condenado por isso, e pode ir para a prisão, ou pode receber, entre os outros milhares de tipos de penas que tem por aí. A minha escolha de mendigo me gerou uma pena que os outros têm de mim, os outros têm penas de ver esse próprio mendigo andando, mas eu não sinto pena de mim mesmo, eu estou livre, eu estou bem, eu estou com o coração e a cabeça nas nuvens, e isso é o que importa. Então, meus amigos e minhas amigas, o que vocês têm que saber é que tudo na vida tem um preço. E é exatamente por causa desse preço, portanto, por causa desta soma, desta quantia, é que muitas pessoas passam a vida inteira querendo um período sabático, querendo um sonho, querendo isso, querendo aquilo, mas sem nunca realizar os seus desejos e, portanto, perdendo as oportunidades de desfrutá-los. Então, aqui para acalmar aqui os nervos, nossos ânimos, eu encerro aqui com um ditado popular. E o ditado popular é esse: quem não quer pagar o preço, também não tem direito ao prêmio. Fecho aspas. Isto é autoexplicativo, é muita sabedoria aqui. Então, meus amigos e minhas amigas, continuando aqui este nosso insight, eu pergunto para você, o que você quer? Você quer um período sabático? Qual o seu sonho? Você quer um sonho? Você quer um propósito? O que você quer? Você quer uma vida diferente? E a resposta é sua se você respondeu sim, qualquer uma das suas perguntas que você quer. O filósofo andarilho aqui agora vai ser duro e grosso, curto e grosso. Escolha isso que você quer.
acredite no seu propósito e depois agora pague o preço que esse propósito exige para ser cumprido, para ser realizado. Não tenhas medos e, portanto, desfrute e realize o seu sonho. Porque uma vida sem propósito é uma vida vazia, é uma vida fake, ou seja, é uma vida falsa. Então, meus amigos e minhas amigas, o que você precisa para conseguir o que quer? O que você precisa? O que está faltando? Às vezes, durante a sua jornada, você não pode levar tudo. E se você está pensando em levar seu caminhão de coisas, às vezes nem é necessário e você às vezes não dá conta de levar tudo. Por isso é preciso deixar algumas coisas para trás. Já fizemos um insight aqui sobre o deixar ir. Deixar ir as coisas que já cumpriram o seu papel. Deixar ir embora as coisas que um dia já foram importantes, mas que hoje não servem mais. Deixar ir aquelas coisas que você não usa e que está aí na sua vida, no seu espaço, sendo lixos e atrapalhando as coisas novas chegar. Filósofo, mas isso que eu tenho aqui está escondidinho, não atrapalha. Atrapalha sim, veja o exemplo. Enche a sua taça de água suja, deixa ela cheia até derramando, e depois vem com a garrafa deliciosa de vinho que custou não sei quantos $1.000 aí, tenta colocar nessa taça cheia de água suja. Não vai caber, vai derramar, a primeira gota de vinho vai começar a derramar, sem falar que vai jogar um vinho fino, de luxo, caro, numa água podre. Então, por isso que as taças precisam estar limpas, a sua casa precisa estar limpa, os lixos têm que ir para o lixo, não acumule, jogue fora. Por isso que durante a sua jornada, às vezes você não pode levar tudo, deixar ir aquilo que já cumpriu o seu papel. Porque a sua jornada vai ficar pesada demais se você ficar entupido de tudo isso que você tem aí na sua vida que não serve mais, que já cumpriu o seu papel. Que não cabe mais nada, uma casa entulhada, uma vida entulhada. A vida precisa ser leve e a sua jornada precisa de leveza. Além disso, você precisa curtir cada passo da sua jornada, da sua caminhada. E para isso você precisa estar leve. Além disso, equilibrado, moderado, flexível e com muita energia para você viver o agora. E também viver aquilo que vem depois. Então, meu amigo e minha amiga, para clarear ainda mais esse nosso insight, eu venho aqui com mais um ditado popular. Antes só do que mal acompanhado, isto é, antes leve do que pesado. Portanto, antes livre do que preso. Então, às vezes, na sua jornada é pouca coisa mesmo, às vezes é com o simples. É com o minimalismo, é com o frugal, é com pouca coisa. Já falamos aqui que a simplicidade, nenhum insight, assistam todos os insights, que a simplicidade é uma coisa pequena e delicada. E às vezes, por ser pequena e delicada, vocês matam gotículas de felicidade a todo momento da sua vida. E quando vocês matam essas gotículas pequenas de felicidade, são as sementes que talvez iriam crescer. Mas você espera uma felicidade grande, uma coisa grande. Mas se você mata a semente, nunca vai ter uma árvore grande de felicidade que vai produzir seus anos sabáticos, suas segundas, seus domingos, suas férias permanentes, sua vida. Se vocês matam essas gotículas de felicidade, essa semente de felicidade, você também vai matar a sua sombra do calor escaldante no deserto que essa semente iria produzir. Portanto, vocês irão matar o paraíso ainda em semente. Por isso é frugal, por isso é minimalista, por isso é simples, é pequeno. Então, meus amigos e minhas amigas, para contextualizar este nosso insight aqui, eu venho trazer aqui um exemplo bíblico. Filósofo, já vem você falar de Bíblia novamente. Meu amigo, aqui não é um culto religioso, não se trata de religião. O filósofo Andarilho já explicou na visão dele
Para que serve a Bíblia? A Bíblia é um livro humanitário, um livro, pode ser de história, pode ser de parábola, mas ali a Bíblia, segundo relatos, foi escrito há centenas de anos, é um livro atual até hoje. Não precisa acreditar na Bíblia, mas leia as histórias e tenta refletir alguma coisa, ver se tem alguma coisa a ver. Não precisa seguir ao pé da letra. Ah, filósofo, mas é porque eu não tenho religião. Não precisa ter problema. Não precisa ter religião. Ah, mas é que eu não creio nisso. Não precisa acreditar também, é só ler. Você lê livro de matemática, física, história, de romances, sobre IA, sobre isso, sobre aquilo, sobre fofocas, vocês leem. Qual é o problema de ler a Bíblia? Qual é o problema de ouvir uma história da Bíblia? E a história é essa. Vocês lembram da história de Marta e Maria? Então a história é a seguinte. Marta trabalhava, ela corria, ela se preocupava com muitas coisas. Portanto, Marta queria tudo e queria que tudo ficasse perfeito, mas ela estava cansada, exausta e irritada. Isto era Marta. A Maria, por outro lado, ela sentou-se aos pés de Jesus. Tranquilamente, ela escutava, aprendia. E ela também vivia. E Marta reclamou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe aqui sozinha com todo o trabalho? Mas Jesus respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se agita com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Maria, a sua irmã, ela escolheu a melhor parte. E esta parte que a Maria escolheu, que é do ouvir, que é do aprender, que é do viver, ela não será tirada. Agora veja bem, escute bem a interpretação deste andarilho. Se não quiser, pode fazer a sua interpretação, também não tem problema nenhum, mas isso é história. E aqui eu vou contextualizar e mostrar que essa história está de acordo com o nosso insight, está de acordo também com o livro de Robert Kiyosaki, quando ele falou das corridas dos ratos. Olha bem isso aqui. Marta, aquela que fazia tudo, que corria, que preocupava com muitas coisas, que queria tudo perfeito, ela estava cansada, exausta, exaurida. E até reclamou com Jesus. Ela estava aonde? Parece com alguma coisa. Ela estava correndo nessa rota. Você vê que mais de 2000 anos a história ainda é atual. Ela estava na corrida dos ratos. Está lá na Bíblia isso. Olha que poderoso, olha que sábio. Como não ler a Bíblia, independentemente de religião? Eu falo que a Bíblia não é de religião A nem de B. A Bíblia é um livro humanitário, é um livro do homem, toda mulher, toda criança precisa lê-lo. Então Marta estava nessa corrida dos ratos, correndo atrás do queixo. O que ela estava fazendo? Ela estava se preocupando com o que não importa, com preocupações vazias. E o que a Maria escolheu? Ela escolheu o período sabático permanente, escolheu o seu dia, a sua hora, escolheu aquilo que realmente importa, portanto, ela escolheu viver. E eu pergunto agora para vocês, depois desta interpretação, desta passagem bíblica, o que você tem escolhido para a sua vida? Você pode responder para você? E agora, meus amigos e minhas amigas, já chegando à parte que algumas pessoas adoram, porque já estão cansados de ouvir o filósofo andarilho, que é a parte final. Vamos finalizar aqui com uma ou duas coisas. E para quem ficou até agora, eu quero lhe entregar-lhe este manifesto sabático permanente. Se achar interessante, siga. Se não quiser, pode criar o seu manifesto do sábado, ou sabático, ou das férias, permanentemente. Então o filósofo andarilho vai te entregar agora esse manifesto para você sair das corridas dos ratos, sair das preocupações, dessas correrias do dia a dia, e viver um período sabático permanente.
Se esse for o seu desejo, é claro. E o manifesto é o seguinte, o item 1, tenha um propósito. Porque sem propósito, todos os dias são iguais. E com propósito, todos os dias são sempre especiais. Então, tenham propósitos. O item 2, escolha a sua prisão. Se você se prender a algo que seja por escolha própria, e não por obrigação, e não por medo, é você escolhendo, é você não deixar os outros escolher para você. Item 3, pague o preço. Sonhos são apenas fantasias. E tudo precisa de abandonar alguma coisa, precisa de algum custo. Talvez não seja custo de dinheiro propriamente dito, mas seja custo de tempo, seja custo de largar hábitos, seja custo de criar hábitos novos. Então pague o preço, realize e viva. Item 4 do manifesto. Leve somente o essencial. Porque a sua jornada precisa ser leve. Abandone todo o peso desnecessário. Carregue somente aquilo que importa. Já falávamos aqui durante esse insight dos lixos, das coisas que não servem mais, das coisas que ocupam espaços. 5 e último, seja você mesmo. Você precisa fazer as mesmas coisas que todo mundo faz, só porque é bonito, só porque é chique, só porque é interessante. Você é único, portanto, os seus resultados também são únicos. A sua vida é única. Assim, as suas vibrações também são únicas. Então, seja você mesmo. Não entre nessa jornada querendo ser o outro, porque você vai exaurir, você vai entrar em exaustão e vai terminar querendo ser o outro, só que sendo você mesmo numa versão pior. Então, seja você mesmo na sua melhor versão, não tenha vergonha. Então, este é o manifesto do filósofo Andarilho. Siga se achar interessante. O primeiro, tenha um propósito. Pode voltar o vídeo. O segundo, escolha a sua prisão. O terceiro, pague o preço. Quarto, leve somente o essencial. E quinto e último, seja você mesmo. E agora, meus amigos e minhas amigas, eu peço encarecidamente, por caridade, ajude alguém. Não precisa ser com dinheiro, com apenas um like. Coloca o dedão aí, deixa o like. E se quiser ajudar as pessoas ainda mais, compartilhe esse vídeo. Com quem precisa sair dessa roda da alta velocidade que está deixando a pessoa exausta. Compartilhe também com quem corre atrás de queijo, deste queijo que nunca chega. Compartilhe também com quem sonha com um período de férias sabático e nunca realiza. Compartilhe também com quem ainda não descobriu que o propósito liberta. E vamos finalizar esse nosso insight aqui com mais uma coisa, essa coisa que eu já ia me esquecendo. Lembre-se, um mendigo já está vivendo no paraíso, enquanto você pode estar gastando todo o seu tempo correndo em ciclos de 360 graus, portanto, dentro dessa roda de alta velocidade, girando rápido e, portanto, sem sair do lugar. Então, o que você está esperando para escolher? Para escolher o seu propósito, para fazer a sua melhor parte? Muito obrigado por ter ficado comigo durante esse insight. Um forte abraço e até a próxima camada da existência.